Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês os poderes ocultos da soja. A soja é um alimento muito conhecido, muito consumido, principalmente pelas pessoas vegetarianas e veganas, tá? É um produto que atrai muito a atenção desse público em geral, apesar de ser consumida por todas as pessoas, porém ela tem uma atração maior por parte dos veganos e dos vegetarianos. Mas na aula de hoje eu vou trazer para vocês uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre este superalimento, como nós podemos chamar, né? Então eu vou trazer para vocês a parte oculta da energia da soja, aonde nós podemos fazer alguns preparados para melhorar a energia do nosso corpo de um modo geral. Então nós vamos precisar de 2 litros de leite de soja. O leite de soja, ele é vendido nos mercados em pó, ou então ele já é vendido em caixinha longa vida, tá? Só que para a gente fazer esse procedimento, para nós podermos utilizar para aproveitarmos o máximo dos seus poderes ocultos, né, os poderes ocultos do grão da soja, a gente vai precisar usar uma soja que não seja transgênica. Então aí vocês podem procurar em qualquer casa de produtos naturais ou qualquer marca que especifique que não é um produto transgênico e vocês vão poder utilizar esse tipo de grão. O grão transgênico não vai servir para essa prática exatamente porque a manipulação genética que esse grão já sofreu, ela já quebrou e já se perdeu muito dos seus poderes ocultos originais. Então, para essa prática específica que nós vamos apresentar na aula de hoje, a soja transgênica não vai poder ser utilizada porque ela não vai trazer o benefício que nós estamos propondo aqui nesse trabalho. Então, depois que você adquiriu a soja, né, o leite de soja, que não seja transgênico, você vai ferver uma quantidade de aproximadamente 2 litros de leite. Então você vai lá, coloca a água fervendo, né, 2 litros de água, coloca ali várias colheres de sopa, você vai colocando conforme você vai vendo que o leite vai dando uma encorpada. Então, quanto mais encorpado você quiser o leite, mais colheres de sopa de soja você vai colocando. Aí você vai mexendo, né, em fogo brando e vai deixar esse leite ferver. Ele precisa ser fervido, porque aí você vai amalgamar o pó na água. Se você só misturar e esquentar, amornar só, não vai funcionar. Você vai precisar ferver esse leite e depois que você ferveu esse leite, você vai deixar ele amornar naturalmente. E para que serve esse leite de soja para essa abordagem que nós estamos trazendo para vocês hoje? A soja, ela possui energia revitalizante, regeneradora e nutriente. Então, além de todos aqueles compostos de vitaminas que ela tem, né, que os nutricionistas conhecem e que vocês também já conhecem, nós estamos trazendo hoje uma abordagem que a parte mais tradicional não aborda, que é exatamente essa parte mais oculta da soja. Então, a soja, ela possui uma capacidade gigantesca de revitalizar o corpo humano, de regenerar as energias e as estruturas do corpo humano. E por isso ela é considerada um potente nutriente. Então, nós vamos utilizar a soja desta forma através de um banho de imersão, tá? Então, essa aula de hoje ela vai propor um banho de imersão com esse leite de soja, esses 2 litros de leite de soja que serão acrescentados em um recipiente maior, numa banheira ou num recipiente maior onde a pessoa possa fazer um escalda-pés, onde ela possa
literalmente entrar nesse líquido e ficar imerso ali por algum período. Qual é a finalidade desse banho com esse leite preparado com a soja? A principal indicação é exatamente revitalizar pessoas que possam estar passando por processos de tratamento, principalmente radioterápico e quimioterápico. Então, as pessoas que passam por quimioterapia ou radioterapia sabem que a desvitalização do campo energético de seus corpos físicos é muito grande. Então, esse banho de imersão, né, ele vai fazer com que a pessoa tenha uma capacidade revitalizante muito maior e uma capacidade regeneradora também muito grande. Porque a gente sabe que a nossa pele, ela é composta de milhões de poros. Por esses poros, nós fazemos as trocas, né, de sais, minerais, fazemos as trocas, né, através do suor, conseguimos expelir toxinas, conseguimos absorver a umidade do ambiente, né, e também através dos poros, né, a pele também respira. E além de tudo isso, quando a gente faz um banho de imersão com essa finalidade, né, com algum componente nutricional, a nossa pele também absorve esses nutrientes através dos poros. Então é por isso que é indicado para casos de grande desvitalização. As pessoas às vezes não têm nem força para poder comer um alimento. Às vezes a pessoa está tão fraca que ela não tem condição, o sistema digestivo dela vai demandar muita energia para digerir um alimento, ela nem tem força para isso. Então, nesses casos de desvitalização intensa, né, que pode ocorrer através de procedimentos de radioterapia ou procedimentos de quimioterapia, ou também na convalescência de doenças crônicas muito debilitantes, esse banho de imersão feito com leite de soja que não seja transgênico é muito importante, traz um resultado muito positivo e levanta assim a energia da pessoa de uma forma muito significativa, tá? Esse banho de imersão, ele deve ser tomado numa temperatura de morna para quente, mas é um quente que a pessoa consiga suportar com bastante conforto. Não é um banho que vai incomodar, a temperatura não pode incomodar a pele, certo? Ele tem que ser de morno para quente, porque quando a gente faz uma imersão nessa temperatura, né, uma temperatura morna para um pouquinho mais quente, que a gente consiga ficar confortavelmente, os nossos poros se dilatam. E é nessa dilatação dos poros que há a absorção da água com esses nutrientes que foram colocados, que é exatamente o leite de soja, tá? Se você fizer esse banho frio, os seus poros não vão dilatar, você não vai ter a absorção necessária desses nutrientes, não haverá o resultado almejado. Então é por isso que ela tem que ser de uma temperatura morna para quente, desde que seja muito confortável para cada pessoa. Muitas pessoas podem estar perguntando: ah, professora, então por que você não dá a temperatura exata, né, para a gente poder ter como um parâmetro? Eu não posso dar a temperatura exata porque cada corpo tem uma sensibilidade diferente ao calor. Então, se eu falar, por exemplo, que a temperatura ideal é X, muita gente vai fazer nessa temperatura, vai se dar bem, vai ficar confortável, mas tem gente que não. Tem gente que vai sentir que está muito quente, ou tem gente que vai sentir que está muito frio. Então, por precaução, eu deixo a temperatura a critério de cada um que vai fazer essa prática, porque cada pele tem uma sensibilidade diferente. As pessoas mais idosas, elas têm mais frio. As pessoas mais novas, elas têm menos frio. Então, a temperatura de um para o outro varia muito, tá? E também, dependendo da localidade que a pessoa resida, pode ser que esteja mais quente, pode ser que esteja mais frio,
né? Tem gente que acompanha as minhas aulas fora do país, quer dizer, então já é uma outra realidade, né? Tem gente que acompanha as nossas aulas em Portugal, já é uma outra realidade. Então, quer dizer, fica muito difícil da gente poder dizer, assim, categoricamente, qual seria a temperatura ideal. A temperatura ideal é aquela que é confortável para o seu organismo no momento em que você estiver fazendo esse banho, certo? Nós também podemos usar esse banho regenerador com o leite da soja para casos de desgaste da energia vital, que costuma acontecer por excesso de atividades da mente. Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito com a mente, né? Pessoas que têm um trabalho que tem um desgaste mental muito grande, esse desgaste mental, ele drena a energia do nosso corpo físico. Então esse banho com o leite da soja, esse banho de imersão com o leite da soja, vai fazer também com que esse processo de revitalização e regeneração ocorra de uma forma muito positiva. Então a pessoa já vai sentir, após um banho desse, a sua energia vital retornando, né? A sua força vital retornando novamente. É também indicado no caso de pessoas que são muito nervosas. Pessoas que têm muito nervosismo, elas perdem muita energia vital, né? O próprio nervosismo, ele já drena muita energia vital. Então, pessoas que têm essa tendência, né, a ficar nervosas por várias situações e que isso acaba debilitando a sua energia, também podem fazer uso desse banho de imersão com o leite de soja, tá? E também nos casos de desnutrição. Então, às vezes a pessoa, vamos supor, né, a pessoa que tem já um pouquinho mais de idade, que às vezes não se alimenta adequadamente, né, ou por questões de restrição médica, a pessoa às vezes não pode comer tudo que tem vontade de comer. Esse banho de imersão com o leite de soja também vai atuar como um nutriente, ele vai ajudar a repor os nutrientes na pessoa. Então, por todas essas razões é que nós não podemos utilizar o leite de soja com o grão transgênico, tá? Então, por favor, prestem muito atenção nisso, porque o grão transgênico, ele é geneticamente modificado, ele tem componentes extremamente tóxicos dentro da sua modificação genética, tá? Por uma série de fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a aula não é sobre esse tema, mas que se nós fizermos um banho de imersão com um grão feito, modificado geneticamente, nós vamos estar deixando entrar na nossa pele esses componentes tóxicos que fazem parte do grão, quando é um grão transgênico. Então, por esta razão, eu estou enfatizando muito a atenção de vocês usarem um grão que seja livre dessa modificação genética, tá? Existem ainda lugares que vendem o grão sem essa modificação, tá? Grão orgânico, vocês podem procurar, vocês vão encontrar. Eu encontro, né? Eu faço uso da soja, tá? Então eu não uso soja transgênica, eu procuro tomar esse cuidado de não usar alimentos geneticamente modificados, tá? Inclusive, eu vou gravar uma aula explicando sobre essa questão do transgênico e como que isso afeta os nossos campos de energia, como afeta o nosso perispírito, como afeta a nossa alma, como afeta a nossa energia vital, tá? Então, eu queria deixar para vocês hoje essa indicação muito importante sobre esse poder oculto da soja, tá? E se vocês quiserem acrescentar alguma erva, né, algum chá, junto com esse leite de soja, na hora do banho de imersão, é muito interessante também. Então aí vocês podem acrescentar a erva que vocês quiserem. Vocês podem usar, no caso, por exemplo, de pessoas que são muito nervosas, pode acrescentar nesse leite de soja capim-cidreira, por exemplo, né? Faz um chá à parte,
né? Um chá bem forte à parte. Na hora que for misturar tudo na banheira, você coloca o leite de soja, você coloca o chá de capim-cidreira e você vai ter ali toda esse componente, né? Trazendo até esse relaxamento a mais, tá? Vocês podem usar também camomila, vocês podem usar também alecrim, tá? Vocês podem usar várias ervas, hortelã também, né? Pelo aroma da hortelã. Então, as ervas ficam a critério de cada um. Se não quiser usar nenhuma erva, não tem problema nenhum. A soja vai fazer o seu papel de regenerador, de revitalizante e de nutriente da mesma maneira, tá? E como que nós vamos fazer esse banho, né? Então aí você vai, quando você se preparar para isso, se você se propor a fazer essa prática, você procura fazer num dia em que você tenha tempo de se dedicar a ficar pelo menos de 20 minutos a 30 minutos nessa imersão para poder absorver os máximos de benefícios possíveis, tá? E depois que você terminar esse banho de imersão, você vai deixar o seu corpo secar naturalmente, tá? É preferencialmente deixar o corpo secar naturalmente, para você não arrancar com a toalha os nutrientes que possam ainda estar na pele, certo? Então, se você puder, deixa o corpo secar naturalmente, ou então você pega a toalha e dá assim umas batidinhas de leve no corpo, sem esfregar muito, para não arrancar esses nutrientes que estarão ainda na superfície da sua pele. Muitas partes desses nutrientes já terão sido absorvidos, porém na pele ainda vai ficar bastante nutrientes. E se a pessoa não tiver, por exemplo, uma banheira, não tiver condições de fazer o banho de imersão, ela pode fazer um banho de escalda-pés. Então, na verdade, você enche um balde, tá, com água, coloca ali dentro tudo isso que nós combinamos, né, que é o leite de soja e opcionalmente as ervas, coloca na temperatura que você consiga suportar de uma forma bastante confortável e você coloca os seus pés lá dentro, né? Você enche o balde, se for um balde grande, você enche ele para poder aproveitar o máximo possível e coloca os seus pés lá dentro, até a metade da perna, até perto do joelho, você coloca ali o que você puder, tá? E se você também não tiver possibilidade de fazer um escalda-pés, você pode colocar esse leite numa bacia, molhar um pano, né? Mergulhar um pano ali, um pano macio, pode até ser uma toalha pequena, né? Você molha ali e você vai fazendo compressas no seu corpo, você vai passando delicadamente por todo o seu corpo, tá? Porque você vai esfregando na pele, né? Vai passando na pele, a pele vai absorvendo e também você vai ter os benefícios. É claro que o benefício maior é quando nós temos a possibilidade de fazer o banho de imersão. Na impossibilidade do banho de imersão, você pode fazer o escalda-pés. E na impossibilidade de fazer o escalda-pés, você pode usar as compressas mergulhadas, né, dentro desse chá, uma toalha macia mergulhada nesse chá, nesse leite de soja e passando pelo seu corpo. E depois você procura ficar em silêncio, tá? Procura deixar a sua mente tranquila para que todas essas energias que estavam na água, que foram absorvidas pela sua pele, possam se harmonizar no seu organismo, tá? Porque as energias, elas são muito sutis. Então, às vezes, a gente tem, né, todo um trabalho feito energeticamente e, às vezes, uma irritaçãozinha, um descompasso emocional, você já põe tudo a perder. Porque a energia é muito sutil e a energia sutil ela se desfaz com muita facilidade, porque a energia mais pesada, né, do conflito, da briga, ou do emocional mais exaltado, isso acaba desestruturando essa rede energética fininha que é formada quando nós fazemos esses procedimentos sutis, tá? Então aí também é aconselhado que a pessoa, após esse banho de imersão, possa se recolher, né, no seu quarto, possa deitar, né, cobrir-se e ficar ali. Se já for à noite, já aproveita e já dorme, né, já dorme até o dia seguinte. Agora, se for num período, assim, no meio do dia,
procura deitar depois desse procedimento por 1 hora mais ou menos, para poder equilibrar, equalizar e absorver toda essa parte energética dessa prática, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês, que tenha trazido muito esclarecimento. Deixe nos comentários, comente se você fez a prática, se você sentiu essa melhora, se você percebeu essa capacidade regeneradora do leite de soja. Deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. A sua participação nos comentários das nossas videoaulas é muito importante, porque muitas pessoas acabam lendo e as dúvidas, às vezes, de uma pessoa pode ser respondida pela sua pergunta. Então, participe, não deixe de comentar. Eu agradeço mais uma vez a sua sintonia e até a nossa próxima aula.